E é sempre bom a gente recordar o amor que esse cara tem pelo time do Flamengo. Eu tive um empresário logo no início da minha carreira que ele chegou e falou assim para mim: você tem que sair do Flamengo porque senão você vai ficar sendo marcado como jogador do Flamengo. E o que eu gostaria de ser, ficar marcado que eu sou jogador do Flamengo. A minha vida toda eu fui jogador do Flamengo. Esse clube é o amor da minha vida e eu devo muito. Eu devo muito ao Flamengo. Eu realmente não sei o que eu seria sem o Flamengo. É isso aí, Olivinha sempre muito preciso nas suas palavras, e no vídeo de hoje a gente vai falar, lógico, sobre esse pedido inusitado do Arrascaeta. Pediu um contrato vitalício para a diretoria do Flamengo, né? Até a sua aposentadoria. Por falar em renovação de contrato, o Flamengo quer renovar contrato com o Filipe Luís, e lógico, né? Ele surgiu no futebol nacional como um fenômeno, né? Tem mandado muito bem na beira do campo, então todos estão de olho no nosso técnico e a gente tem que se resguardar em relação a isso. Sobre Flamengo e Vasco, tudo sobre esse jogão. Flamengo, se conquistar a vitória e o Volta Redonda perder o seu jogo, o Flamengo já coloca praticamente a mão na Taça Guanabara. Em relação àquela confusão que teve Flamengo versus Botafogo, 4 foram denunciados. Já já eu falo para vocês os artigos e quanto tempo cada um pode pegar de suspensão. Em relação ao Vinícius Júnior, realmente aquela proposta que muitos falavam que era fake, de 6 bilhões de reais, ela chegou para o Vinícius Júnior para sua staff. Quem não gostou foi o Real Madrid. E por falar em cão arrependido, né, como fala lá o Chaves, volta o cão arrependido com suas orelhas tão fartas, com o osso roído e com o rabo entre as patas. Por falar nisso, o Ronaldo, mais uma vez o Ronaldo Fenômeno, ele disse que tem um arrependimento gigantesco por não ter vestido o vermelho e preto. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E Nação Rubro-Negra, vou começar o vídeo falando sobre 2 assuntos que interessam muito a vocês, que é a renovação tanto do Filipe Luís quanto do Arrascaeta. Vamos começar pelo mais assustador do lado positivo, que é a notícia do Arrascaeta, né? Segundo o Gabriel Reis, o Arrascaeta se reuniu com o José Boto e também com seu empresário, né, Daniel Fonseca, para pedir uma renovação. Mas olha isso, cara, a renovação que ele quer é um contrato vitalício até a sua aposentadoria. O jogador tem 30 anos, faz 31 anos dia 1º de julho, mas pegou todo mundo de surpresa, né, esse pedido, porque geralmente os jogadores pedem 1, 2, 3 anos de contrato. O Arrascaeta quer um contrato até o fim da sua carreira, cara. Ele realmente é um ídolo eterno. Ele tinha falado até há um tempo atrás que gostaria um dia de jogar no Peñarol, mas parece que isso aí já foi para as cucuias, né, esse sonho. Tá adaptado ao Rio de Janeiro, tem uma confeitaria no Rio de Janeiro, a esposa dele gosta pra caramba de morar aqui no Rio também, e o Arrascaeta já virou o uruguaio mais carioca que a gente tem por essas bandas aqui. Então, bem legal essa situação do Arrascaeta pedir um contrato vitalício. Se você fosse presidente do Flamengo, daria um contrato vitalício pro Arrascaeta? E falando sobre o Filipe Luís, segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo está com uma intenção de renovar o contrato do Filipe Luís, né? O Filipe Luís só tem contrato até o final desse ano de 2025, no final dessa temporada, e a partir do final da temporada ele já poderia ir para outro clube. Só que o técnico tá mandando muito bem, né? Não tem sido elogiado apenas pela torcida do Flamengo. Tem sido elogiado por todas as outras torcidas, tá? Todas as outras. Eu converso com um amigo meu vascaíno, botafoguense, tricolor, todo mundo é unânime em falar das qualidades do técnico Filipe Luís. E em relação ao tempo de contrato, o Vene Casagrande ele não divulgou por quanto tempo o Flamengo quer fechar com ele, mas a minha fonte me informou que o contrato será até o ano de 2027, ok? Com uma possibilidade de ficar até 2028. Mas é isso, galera. Filipe Luís, a gente de jeito nenhum quer perder, porque a gente demorou muito, mas muitos anos
para poder encontrar um técnico com a filosofia vermelha e preta, né? Com a filosofia do Flamengo, de jogar aquele futebol de imposição, de tentar roubar a bola, de conseguir pressionar bastante os adversários, não deixar os adversários confortáveis dentro de campo. Conseguimos achar o Filipe Luís. O último que foi parecido com esse foi o Jorge Jesus, que o Flamengo conseguia também se impor bastante dentro de campo, com uma ressalva para o Dorival Júnior, que fez o Flamengo jogar muito bem com 2 times diferentes. Então, é isso. Por mim, renovava contrato, daria mais 3 anos aí para o Filipe Luís, tranquilamente, tá? E sobre o Arrascaeta, se eu fosse presidente do Flamengo, eu ficaria muito inclinado em dar esse contrato vitalício para o nosso camisa 10. É isso sobre mercado da bola em relação às renovações. Tomara que tudo dê certo e esses dois permaneçam por muitos e muitos anos no vermelho e preto. E falando ainda sobre aquela confusão, a porradaria que teve no Flamengo e Botafogo. É lógico que teriam alguns jogadores denunciados pelo STJD, e isso aconteceu. Foram 2 jogadores do Flamengo e 2 jogadores do Botafogo. Do lado do Botafogo, lógico, o Barbosa, e também teve o Alex Telles, que ficou incitando a violência ali na hora que eles estavam indo pro vestiário, né? Esperando os jogadores do Flamengo para chorar mais um pouco. E em relação aos jogadores do Flamengo, Cleiton e Gerson, tá? Vamos começar pelos casos mais graves, que são do Barbosa e também do Cleiton. Eles foram denunciados no artigo 254, que prevê ali a agressão. E se a agressão for comprovada que causou uma lesão grave no adversário, a punição ela será maior caso o jogador seja punido. Então, em relação a isso, os jogadores podem pegar de 4 a 12 jogos de suspensão, né, nesse artigo. E se for comprovada essa lesão grave, o jogador pode pegar até mesmo 24 jogos de suspensão. Então, fica esse alerta ligado, fica esse asterisco, né? A gente não tem informação se teve esse laudo médico, se a agressão realmente foi grave, mas fica esse asterisco. Pode pegar o Cleiton até mesmo 24 jogos de suspensão. Só que eu acho que esse é o último dos casos, né? As imagens vão ser vistas e revistas e, lógico, tá notório ali que o Barbosa tenta agredir um jogador do Flamengo e aí o Cleiton tenta defender o jogador rubro-negro. Eu acho que isso será colocado no tribunal. Em relação ao Alex Telles, foi denunciado no artigo 253, se eu não me engano, provavelmente tome uma multa ali de 100 até 100 mil reais. E caso ele seja punido em relação a jogos de suspensão, ele pode cumprir de 1 até 6 jogos. Em relação ao Gerson, que é o mais tranquilo, né? Ele foi denunciado no artigo 250, que fala sobre gestos e situações hostis dentro de campo. Ele pode pegar de 1 a 3 jogos. Então, é isso em relação a esse chororô todo do Botafogo, a confusão, o barraco que eles armaram porque perderam mais uma vez para o Flamengo. E o Barbosa até foi na internet, falou que não gosta de covardia, mas quem começou essa confusão toda foi o Barbosa, perdeu o dente e ficou sendo zoado, virou meme, virou figurinha do WhatsApp, num jogo que não valia praticamente nada. Mas é isso, quando jogam contra o Flamengo, para eles sempre é uma final de Mundial. E é hoje, Nação Rubro-Negra, mais um clássico nessa semana recheada de bons jogos, né? 3 clássicos seguidos, é muito legal pra gente poder jogar. Infelizmente não ganhamos do Fluminense, mas fizemos ali o que a gente tinha que fazer contra o Botafogo e agora a gente vai enfrentar o Vasco. Hoje, às 9h45 da noite, com transmissão da Rede Globo. Nessa partida, o Flamengo tanto pode se classificar para a próxima fase, né, dependendo dos resultados, quanto pode meter a mão na taça, né? Em relação a título da Taça Guanabara, caso o Flamengo vença e o Volta Redonda não vença sua partida, Volta Redonda vai jogar fora de casa contra o Sampaio Corrêa, o Flamengo já mete a mão na taça, né? Até porque o Flamengo subiria para 20 pontos e o Volta Redonda ficaria com 17 pontos. Sendo que o Volta Redonda tem uma diferença ali gigantesca em relação ao número de gols, que é o critério de desempate, né? 12 gols de diferença. Caso o Flamengo vença, dependendo da quantidade de gols, essa vantagem ela vai ficar mais larga. Então, em relação a título, o Flamengo precisa ganhar e o Volta Redonda perder, ok? Aí já é o virtual campeão da Taça Guanabara. Em relação à classificação, se o Flamengo não vencer esse jogo, o Flamengo depende de outros resultados para poder se classificar para a parte decisiva aí do campeonato. Em relação ao Vasco, o Vasco tem 14 pontos, então está lutando ali para empatar o número de pontos com o Flamengo, né? Aquele famoso jogo de 6 pontos. E nessa partida, o Filipe Luís deve ir a campo
com algumas modificações no time, né? No gol, o goleiro Rossi, na última partida o Matheus Cunha mandou muito bem, mas a gente sabe que o Rossi, apesar do Matheus Cunha sair muito bem com a bola nos pés, né, sair jogando muito bem, o Rossi ele é inacreditável na reposição de bola. Então, Rossi no gol, lateral direito, o Wesley, o esquerdo ainda continua com o improviso do Varela. Apesar do Ayrton Lucas não ter uma lesão no joelho, mas o Ayrton Lucas está se recuperando dessa pancada que ele sofreu, então está fora desse jogo contra o Vasco, tá? Então, lateral esquerdo será o Varela, na zaga o Léo Pereira ao lado do Léo Ortiz, na parte de volante o Pulgar, aí vem De La Cruz, Arrascaeta, no ataque Luiz Araújo, Bruno Henrique e o Michael. Pode ser que o Plata venha para o lugar do Luiz Araújo, mas é esse o time que a gente vai pôr em campo, né? Mais ou menos isso. É um excelente time, cara. Independente de quem entra em campo, se a parte tática do técnico estiver sendo seguida, a gente não vai sentir uma diferença muito grande na mudança de peças. E é isso que tem acontecido, né? Na pré-temporada, desde que o Felipe chegou no Flamengo, né? Ele teve esse tempo de fazer a pré-temporada nesse ano de 2025, o time a gente enxerga mais organizado dentro de campo, com os jogadores sabendo exatamente qual a função que eles vão cumprir, ok? Pra mim, o palpite desse jogo é 3-0, irmão. Sem pena do Vasco, vamos partir pra cima. O Vasco também, lógico, vai querer se vingar do Flamengo por tudo que o Flamengo fez pro Vasco nos últimos anos, né? Pra quem não sabe, desde 2019 pra cá foram 20 partidas do Flamengo contra o Vasco, ou 19 partidas, com 14 vitórias rubro-negras. E o Bruno Henrique, se estiver em campo, a gente já sabe que o Vasco é sua maior vítima, porque desde a chegada do Bruno Henrique, o Bruno Henrique já fez 19 gols em clubes aí rivais do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. E desses 19 gols, 8 gols foram em cima do Vasco, seu filho predileto. Então é isso, se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo e partir para cima, né? Não ter pena do Vasco, marcar sob pressão, se eles estiverem jogando um pouquinho retrancados, chutar de fora da área, utilizar o Wesley, que chega muito bem na linha de fundo, e trazer os 3 pontos. E se Deus quisesse bobear de tabela também essa Taça Guanabara, porque a gente tá nesse ano para vencer tudo que a gente disputar. Com esse time que a gente tem, com essa organização hoje em dia dentro de campo, o Flamengo se torna novamente o pesadelo dos outros, né? E nessa temporada de 2025 o Flamengo tá mostrando realmente que o malvadão voltou. E falando agora sobre a nossa eterna cria do Ninho do Urubu, o Vinícius Júnior, que hoje em dia é o melhor jogador do mundo e não é que se tornou real mesmo aquela proposta gigantesca de 6 bilhões de reais que o Vinícius Júnior iria receber? É isso. O Florentino Pérez ficou boladão, o presidente do Real Madrid, mas o Vinícius Júnior e a sua staff, eles fizeram uma videoconferência com a família real da Arábia Saudita para ouvir a proposta e o projeto, né? A gente sabe que em 2034 a Arábia Saudita ela vai sediar a Copa do Mundo e quer tornar até mesmo o Vinícius Júnior como o embaixador dessa Copa do Mundo, caso, lógico, ele aceite essa proposta. A proposta é de 6 bilhões de reais por 5 temporadas. Se a gente for dividir, dá 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano, tá? 100 milhões de reais por mês. É muito dinheiro, só que o futebol ele envolve muita grana, a gente sabe disso. E hoje em dia o Vinícius Júnior é realmente o melhor jogador em atividade, ganhou até mesmo o prêmio The Best da FIFA. Então é isso, né? O Real Madrid boladão, porque ele tem contrato até 2027, e o Real Madrid, a princípio, segundo o Globo, ficou muito chateado com essa reunião. Só que aquilo, né? O jogador tá lá, é para poder ouvir a proposta e caso ele queira, os árabes podem pagar a multa para o Real Madrid sem problema nenhum. Dinheiro é o que não falta lá na Arábia Saudita. Caso ele queira ficar no Real Madrid, com certeza o Real Madrid irá querer também uma renovação de contrato. Mas é isso, né? Se tornou real aquela proposta que muitos comentavam que poderia ser mentira, 6 bilhões de reais, tá aí. Proposta feita para o Vinícius Júnior e agora a gente vai aguardar para ver o que decide o Vinícius Júnior. Se fica no Real Madrid ou se vai lá para a Arábia Saudita. É isso, queria saber a opinião de vocês. Se fossem o Vinícius Júnior, partiriam para as Arábias com bolso cheio de dinheiro ou ficariam no Real Madrid, na elite do futebol mundial? Sua opinião é sempre muito importante, não esqueçam de colocá-la aqui embaixo do vídeo. E nação, eu me lembro como se fosse hoje, no dia que o Ronaldo Fenômeno ele fechou com o Corinthians. Eu era o supervisor, ralava pra caramba, ficava andando o Rio de Janeiro todo aí de ônibus pra lá, pra cá. Tava lá na Barra da Tijuca, 40 graus de sol na cabeça e eu ouvindo rádio, né? Tinha um rádiozinho naqueles celulares antigos que abria de flip, e aí eu ficava ouvindo a rádio. E eu fiquei surpreso e me senti realmente
uma trairagem por parte do Ronaldo, que foi o que eu senti em relação a ele ter fechado assim na moita com o Corinthians e nem ter falado sobre a negociação com o time do Flamengo. Isso aí foi no ano de 2009, né? E aí o Ronaldo, até hoje, ele fala, deu mais uma entrevista, ele fala sobre o arrependimento que ele teve de não fechar com o Flamengo. Irmão, vai contar a história para boi dormir. Se tu quisesse ter jogado no Flamengo, se você quisesse realmente ter jogado, você teria jogado tranquilamente, não teria problema nenhum. Você conversava com a diretoria do Flamengo, já estava treinando há 3 meses lá no CT do Flamengo, usufruindo das nossas estruturas, que não eram muito boas naquela época, mas ele estava lá se recuperando, a gente deu toda a estrutura para ele, e ele, no apagar das luzes ali, negociou com o Corinthians e fechou um contrato com o Corinthians e meteu o pé, nem deu tchau, só vazou, pegou as coisas do armário e foi uma de uma trairagem, que eu senti na época, tá? Não sei se foi o seu caso, queria até saber a sua opinião. Em relação a ele ter se frustrado por não ter jogado no Flamengo, vamos abrir aspas aí pro que o Ronaldo Fenômeno, ele falou. Me frustra muito, né? Eu carrego isso e me machuca também de pensar que eu não tive a experiência de jogar pelo meu time de coração. Mas, acima de tudo, eu sou profissional e tinha que voltar a jogar. Galera, complicada essa situação, né? Ronaldo, é o que falava o Chaves, né? Volta o cão arrependido com suas orelhas tão fartas, com o osso ruído e com o rabo entre as patas. É esse arrependimento que o cara vai ter pra sempre, cara. Todo jogador sonha em vestir o vermelho e preto. Ele teve a oportunidade, estava lá no CT, se ele conversasse, se ele falasse com a diretoria do Flamengo, que tinha uma proposta do Corinthians, com certeza a diretoria do Flamengo iria negociar com ele, mas ele preferiu sair pela porta dos fundos. E até hoje é mal visto, muito mal visto pela torcida do Flamengo. Poderia ter tido outro futuro, mas foi esse o futuro que ele escolheu para ele, né? Ele jogou no Corinthians, se eu não me engano, até 2011, né? Ou 2012. Jogou de 2009 até 2011, 2012. E o Flamengo, nesse ano que ele foi lá pro Corinthians, o Flamengo foi campeão brasileiro com o Adriano jogando muito bem. Então, é isso. O resto é história, todo mundo já sabe o que aconteceu, mas até hoje o cão está arrependido. Eu não estou falando do cão no modo pejorativo, estou falando do cão por causa desse verso lindo do Chaves, que até hoje permeia a minha cabeça, o meu pensamento e o pensamento de muitos outros brasileiros que na sua infância curtiram muito as travessuras lá do Chaves, que sempre mandou muito bem, graças a Deus o Chaves voltou no SBT. É isso sobre o Ronaldo Fenômeno, e se gostaram do vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscrevam no canal e, se puderem, curtam o vídeo de amanhã, de depois de amanhã, assim, acione o sininho da notificação, marque todas as notificações para que sempre que sair um vídeo novo aqui na Flageral, você receba o conteúdo. E eu não fico botando um montão de conteúdo por dia, é apenas um vídeo por dia para fazer aquele trabalho clean, aquele trabalho limpo, né? Não de uma forma pejorativa em relação aos outros que botam muito vídeo, mas pegar só o filezinho das notícias e trazer para vocês aqui na Flageral. Estamos juntos, fique com Deus, até a próxima e saudações.